Então vamos lá, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Eu, Benhur Ferreira, junto com Edir Viegas, estamos aqui para conversar, dialogar, tirar tuas dúvidas, levantar questões que você está pensando também. É isso, Edir? Tudo certo? É isso aí, Benhor, tudo certo. Mais um ponto e contraponto aqui pelo Olha, eu estava JD1. vendo, amanhã faz 3 meses. Já? Já. Começamos Rapaz, dia 22 de abril. vou passar rápido. É um por Muito semana e parece que são 5 por semana. Acho que é por causa dos recortes. É verdade. Mas vamos lá, então vamos ver qual que é a primeira matéria de hoje. Ala do STF aponta a diferença da situação de Lula e Bolsonaro e apoia Moraes. É o seguinte, Edir, a matéria da Carla hoje da UOL, muita gente tem me perguntado o seguinte, olha, o Lula estava preso, pôde escrever cartas, Uhum, recebeu personalidade de outros países, né? sim. E agora o Bolsonaro está preso porque escreveu uma carta, o filho não pode visitá-lo, o Milei ia visitá-lo, não pode mais. Então as pessoas estão perguntando por quê. Essa seria a perseguição. Então, deixa eu explicar para você que está nos acompanhando aí. Vou falar a questão do fato, aí depois a gente comenta a repercussão política. São situações que parecem semelhantes, mas tem uma desigualdade que é fundamental. O Lula estava preso e não tinha transitado em julgado. Você que não é da área jurídica, significa assim, que o Lula estava preso, mas cabia recurso ainda. O Bolsonaro está preso, já transitou em julgado, não cabe mais recurso, e o Bolsonaro, para não ficar na cadeia, para ter a prisão domiciliar humanitária, ele assumiu alguns compromissos. Um dos compromissos foi de não participar de redes sociais, nem diretamente, nem através de terceiros. Então ele assumiu vários compromissos, né, para poder permanecer. Então a diferença é essa. O Lula estava preso, mas a condenação do Lula ainda cabia recurso. O Bolsonaro negociou a defesa dele, e acho que acertadamente, tem problema de saúde, para ficar em casa, mas ficar em casa implica em ter algumas restrições. Então, uma das restrições dele é não poder se comunicar através de rede social dele próprio de terceiros, Edir. Pois são os dois pontos fundamentais, né? O Lula estava numa prisão cautelar, vou dizer assim, né? Tinha uma condenação em grau de recurso, o Bolsonaro não transitada em julgado a condenação aí por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. E na sentença do Alexandre de Moraes, como você descreveu, estava especificado as restrições. Uma delas não se comunicar nem pela própria rede social ou se valendo do perfil de terceiros. Agora, ocorre o seguinte, aí vem o Flávio Bolsonaro, fez aquele discurso todo que isso é perseguição, coitado do meu pai, né? Aí vem o advogado do Bolsonaro fala uma coisa que piora mais a situação. Não, o Bolsonaro não havia autorizado o Flávio a divulgar a E carta. aí, curioso, desculpa te interromper, vai ter teu raciocínio, que a carta começa bem assim, ó, carta ao povo brasileiro, né? Esse é o primeiro problema para derrubar a tese da defesa do Bolsonaro. Agora, o pior disso, Benhor, se eu fosse o Jair Bolsonaro, eu demitia o Flávio na hora. Porque se o meu advogado me bota numa fria dessa, rapaz, o que eu vou esperar do meu advogado? Mas você sabe, eu não gosto de teoria da conspiração, mas eu chego quase a pensar, o Flávio é advogado, obviamente não está entre os advogados mais Brilhantes. conceituados, brilhantes. Eu tenho a sensação que ele fez de propósito, até porque as pessoas que não acompanham essas filigranas jurídicas vão dizer, olha, o Lula teve privilégio, o Bolsonaro não está tendo. E não é verdade. Né? Tanto assim que eu vi alguém dizer o seguinte, não, se o Bolsonaro quiser escrever carta, volta para a cadeia. Ele quer escrever carta? Volta para a cadeia. Ele pode escrever carta. Na situação que ele está, ele não pode. Então eu tenho a sensação que o Flávio tentou também criar um fato político. Né? Talvez para como é que fala? Jogar lenha na fogueira da militância, porque estava meio assim por causa do caso do Vorcaro, vamos mudar de assunto, desviar o foco. Da Michele, né? Da Michele, desviar do tarifaço. Né? Tem muita coisa, tem o Tariflávio, né? Tem uns apelidos que foram criados, Bolsomaster, né? Então, ele tinha essa condição mesmo de mudar um pouco o foco. Talvez seja por isso, porque se for avaliar agora que a OAB, eu achei isso um absurdo, a OAB se manifestou, a OAB Nacional. Eu nem sabia, nem lembrava que a OAB ainda existia, viu, Benhor? Sinceramente, eu achava que tinha acabado. Que eu só vejo em discussão sobre o quinto constitucional e dos tribunais. Saiu daí, nunca mais se ouve, né? E, de repente, vem a OAB dizendo, oh, meu Deus do céu, isso não pode. Né? Olha, o Flávio Bolsonaro é advogado formado, tem diploma, tem carteirinha da OAB. Se ele não leu a decisão da condenação que estava vedado de o seu paciente, assim que se chama em direito, né? Seu paciente estava proibido de se manifestar nas redes sociais, e ele não só
pegou uma carta como leu, então ele botou o cliente dele numa situação difícil. Então, qualquer argumento que ele use, Benhor, não vai convencer. Aí, infelizmente, a realidade é A essa. gente até aproveitar, ainda nesse gancho do Flávio, acho que não tem nenhuma matéria sobre isso, então só para o Flávio ter enfrentado uma série de turbulências. Obviamente que a conjuntura muda, né? Quando começou o ano, o Lula estava com um problema do INSS, quebrado o sigilo do Lulinha. Sim. Enfim, faz um mês a questão do próprio líder do governo, Jacques Wagner. Então, a política tem essa dinâmica. Mas o Flávio vem pelo menos 2, 3 meses numa maré muito grande de azar, né? Porque é crise em cima de crise, né? Tanto é assim que hoje é dia 21 de julho, a convenção é dia 25, ele não tem uma candidata a vice ainda. Então, claro, ele continua sendo o mais competitivo da direita. Vamos falar sobre isso quando a gente for falar da pesquisa, mas eu quero fazer esse registro aqui agora, que ele tem que urgentemente criar algum fato positivo, porque essas 3 questões, Master, aquela negociação para financiar o filme, essa crise com a Michelle, criticando a aliança do PL com o Ceará, dizendo que foi apunhalada, e aquele assessor lá falar que mulher vota mal. Paulo Figueiredo. E agora o tarifaço. E a foto com o sicário. Eu não tinha lembrado dessa. E estão falando, né? Que vem um vídeo aí, bomba, né? Faz tempo que tu falando desse vídeo aí, toda hora fala, esse vídeo vai aparecer, mas em todo caso, né? Eu acho que quem divulgou a foto dele com o sicário, sem camisa, tem mais coisa, velho. Você acha que talvez esteja uma negociação aí, né? No submundo. Olha, mas agora, de novo, e aí, ouvinte, a gente também faz ilações, né? Não somos responsáveis, mas a gente veio até porque eu vi o Noblar ontem, Noblar, que é um jornalista conceituado, escreve no Metrópolis, dizendo desse possível vídeo. E segundo ele, havia uma torcida no Planalto para que esse vídeo não viesse à tona agora, porque eles acham que eles querem enfrentar o Flávio Bolsonaro. E tem o medo da direita criar uma outra alternativa. Sim. Enfim, o Noblar erra também com todo mundo, mas chama a atenção que essa história do vídeo está vindo muito à tona, né? Tá vindo. E a própria Michelle, quando gravou lá, fez menção, né? Homens de família, homens de bem, que depois situação... repostou o tweet do garotinho. Do garotinho, né? Que também é um bravateiro, né? Eu tenho vídeo. Não tem vídeo nenhum. Mas vamos mudar de assunto? Bora. É um assunto que você tem tocado direto, né, Diego? É uma matéria do Campo Grande News. Êxodo rural, fauna e abelha sentem avanços do eucalipto em Mato Grosso do Sul. O fenômeno aparece de forma recorrente desde 2019. E aí, pois é uma situação triste, lamentável, que no último podcast, no anterior, nós falamos sobre as investigações iniciadas pelo Ministério Público Estadual para apurar a existência de indícios de que mais de 400 nascentes podem ter sido impactadas ou degradadas pelo avanço da silvicultura ali na região leste do estado. Três Lagoas, Ribas, Rio Pardo, Inocência, aquela região toda. Ok? Essa denúncia chegou até a Assembleia Legislativa, que encaminhou para o Ministério Público. Aí, nessa semana, o Campo Grande News traz essa notícia, né, sobre outras situações. É um estudo da geógrafa francesa Marine Dubos-Raoult. E o que ela constatou nesse estudo? Tá? Primeiro, a expansão dos eucaliptais levou trabalhadores rurais a perder espaço. Não tem mais trabalho, não tem mais como tocar sua sua horta lá, então está indo para cidades, principalmente para Campo Grande. Isso é a primeira identificação aí de prejuízo visível, né? Impactos em cadeia sobre o funcionamento do ecossistema é outra situação também constatada. Com relação à fauna silvestre, constatou-se que animais passaram a buscar alimentos em quintais, lavouras familiares e até nas cidades, nas áreas urbanas, indicando a perda de habitat e escassez de recurso natural. Frutos típicos do Cerrado, como guavira e marolo, simplesmente estão desaparecendo naquela região do estado. E o recorde em atropelamentos de animais silvestres. Mais intenso ali nas rodovias federais 262 e 63 e na estadual 040. Em apenas uma delas, Benhor, segundo esse estudo na 262, que passa ali pelo Vale da Celulose, mais de 2.000 mortes por ano, a média de 5 por dia. De animais. De animais, boa parte deles, as antas, que são maiores. Você imagina, 5 por dia, atropelamento de animal. E a anta é enorme, né? Gente. Uma batida de um carro numa anta. O risco ali de acidente, são todos acidentes, lógico, o risco de morte, né? Agora, ela chama atenção nessa mesma pesquisa o seguinte, né? Não dá para estabelecer, para cravar
relações aí causais absolutas, ou seja, a silvicultura provocou isso. Já existiam terras degradadas onde a silvicultura se instalou, mas ela, segundo a autora, né, é responsável aí pela escassez hídrica que nosso estado tem enfrentado nesses últimos anos, né? E o maciço florestal, a tendência agora é só ampliar. E até aonde que vai parar isso, Benhur? A preocupação é essa. Vale a pena toda essa cadeia produtiva da celulose e a que preço para o meio ambiente? Né? Chama atenção. Penso que deveria, Benhur, ter estudos mais aprofundados, né? Porque não dá para você admitir uma monocultura, né? Uma monocultura como a do eucalipto, que está comprovado que ela suga muito recurso hídrico para a formação da planta, e você está ali num terreno pobre, né? É um arenoso ali na região da região leste, pelo menos entre Ribas ali e Inocência. Agora, chama atenção o fato de muito interesse dessas grandes multinacionais pelo Mato Grosso do Sul. Mas e tem um ponto importante que a matéria traz, que essa pesquisadora ela é muito cautelosa, né? Até porque está fazendo ciência. Mas, de novo, Edir, a importância de qualquer projeto econômico que tem um ganho de curto prazo ser acompanhado da ciência, né? Sim. Quais são os impactos de médio prazo? Você vê, você apontou aqui, na verdade, a matéria aponta problemas ligados à questão das abelhas, não citamos as abelhas. A migração, a falta de trabalho, porque muita terra de pecuária foi arrendada, essa questão hídrica, enfim. Então, você tem, por um lado, esse investimento fantástico, um dos maiores investimentos, né, do Brasil. Sim. Aqui, mas você tem também então, o poder público tem que estar muito atento para dar vazão a essas pesquisas, não temer o debate. Ninguém pode ter uma visão maniqueísta, é uma coisa ou outra, mas saber que tem consequência, que a interação tem que ser agora. Eu acho que é inevitável, algumas coisas já estão ocorrendo, mas dá tempo ainda, né? Pesquisar essas questões, esse perfil, quem está migrando, né? Essa questão do, por exemplo, você imaginar 2 mil animais mortos por ano. É um escândalo isso. Isso, né? Só em se tratando da anta. Você tem o tamanduá-bandeira, você tem tatu. Né? É uma série. O estudo dela ainda é só uma ponta desse iceberg. Mas vamos continuar acompanhando isso, né? Tá certo. Vamos mudar de assunto, Diego? Vamos lá. Aí, também é um assunto que vira e mexe aparece aqui. Tem que estar nos acompanhando. Que após liberação do salário, o TCU quer reajuste de até 40% nos penduricalhos. TCU é o Tribunal de Contas da União. Como é essa história aí, Diego? Sabe fazer conta, viu, Benhur? De adição, pelo menos, né? De subtração, me parece que não. Bom, o que aconteceu? O Tribunal de Contas da União, na semana passada, ela liberou remunerações acima do teto constitucional de 46.500 para os servidores da Câmara e do Senado que ocupam cargos de chefia e de direção. Ok. Liberou, e a gente discutindo aí, a gente que eu falo o STF, a limitação nesses penduricalhos. Aí, na mesma semana, o Tribunal de Contas encaminha para o Congresso um projeto de lei para aumentar em cerca de 35% o valor dos penduricalhos dos seus próprios funcionários. Ou seja, aí o argumento, mas o Senado tem, Câmara tem, mas foi ela que autorizou. Quer dizer, eu autorizo, Benhur, você aumenta o salário dos seus penduricalhos, dos seus salários, aí depois que aumentou, eu mando o projeto, mas você aumentou, só que eu que já autorizei aumentar. Olha a malandragem que tem nisso aí, né? A coisa assim absurda, mas isso é Brasil, né? E o que fez aí o TCU? Ele abriu a porteira dos privilégios de novo, né? A previsão de um impacto financeiro aí de 27.700.000 por ano, e as gratificações vão variar, chegando até 12.300. Ali tem no gráfico ali, ó, as funções que tem direito. Então, hoje, quem ganha 1.554 de penduricalho vai subir para 2.176. Aí vai na escala, até chegar ao FC8, que hoje tem 8.900 só de penduricalhos, fora o teto, né, Benhur, de 46, ele vai poder faturar lá 12 mil reais a mais todo mês. E a vantagem disso para quem vai receber são verbas indenizatórias que não entram no cálculo para efeito de imposto de renda, né? Então, dinheiro limpo que entra. Ganha duplamente. Ganha duplamente. Rapaz, é uma malandragem do caramba. E esse dinheiro não vai para a Previdência Pública também, não, né? Porque ele é isento de qualquer tributação, inclusive previdenciária. Então é mais uma tungada no bolso do cidadão brasileiro por um Tribunal de Contas que até hoje eu ainda me indago. Será que é necessário mesmo?
Não quero aqui desqualificar as nossas instituições, mas quando você vê a composição desses tribunais, a forma como eles agem, o cargo tem um nome simpático, conselheiro. Você entende que a pessoa vai te aconselhar. Ela aconselhou, Câmara e Senado, pode aumentar o penduricalho ali, que está tudo certo, está liberado. Fizemos um estudo aqui, está tudo certo. Aí depois, não, eu também quero agora. Mas você sabe uma coisa importante? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na escola, o Tribunal de Contas, na Escoex, e acho que separar, e você traz um debate bem interessante. A instituição é importante, agora acho que está na hora do Brasil enfrentar esse debate sobre a sua composição. De que forma? Ou seja, cada vez mais essas cortes têm que ter um caráter mais técnico. E não é nenhum preconceito com a política. Até acho que você ter, por exemplo, 7 conselheiros, aqui no caso do Mato Grosso do Sul, você ter 2 oriundos da política, que não necessariamente são de carreira, me parece que é um bom número, né? Sim. Você seria, ou seja, você garante também um olhar de, sei lá, de quem já foi prefeito, quem já foi deputado, que acho que ajuda. Eu não sou daquele também que acha que o técnico não erra. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também, com o aperfeiçoamento da nossa democracia, você já não tem necessidade que alguns espaços sejam predominantemente ocupados por vagas oriundas da política, né? Você pode ter um perfil mais técnico, porque o corpo, geralmente, desses tribunais é muito interessante. Exato. Você tem, principalmente eu vejo aqui no tribunal, são 20 anos sem fazer concurso, quando fez concurso, deu uma renovada. Muitas vezes até esse corpo técnico não é contemplado às vezes nas decisões, aí é outra questão, mas eles fazem o trabalho, né, de preventivo, eles acompanham as licitações, então eu acho até que é um desperdício de que a gente poderia até utilizar mais, inclusive a política, né? Sim. O Tribunal de Contas, tanto da União dos Estados, é um órgão auxiliar, ele tem autonomia, ele tem assento constitucional, mas ele auxilia o legislativo, então ele podia ajudar o legislativo, não só quando tem CPI, mas ele tem muitos dados, muita coisa, então poderia. Agora, para voltar no assunto que nos trouxe até aqui, você está acompanhando. No fundo, é uma disputa em torno do orçamento público, né? E a elite do servidor público, que é bem remunerado e tem que ser, mas que não quer ter limite, né? Não. Então você vira e mexe, no Judiciário, no próprio Congresso Nacional, agora no Tribunal de Contas da União, uma tentativa de nos submeter ao teto. E aí cria aquela disparidade. Insisto, né? A nossa tese que sempre foi essa. Servidor público de carreira, esses órgãos, concurso é difícil, tem que ganhar bem. Agora, se ganhar bem, tem que ter um limite de um país de renda média como o Brasil, num país que o salário mínimo é R$1.621. Então, não é demagogia. Não. A gente acha que tem que ganhar bem, mas tem que ter um limite, tem que ter transparência. E não pode dar um jeitinho para o andar de cima e deixar o pessoal embaixo sem nenhuma perspectiva. Aí você coloca no descrédito a política, você coloca no descrédito as decisões judiciais, o esforço do Flávio Dino, aí, do ministro do STF. Ora, se você tem um teto e o teto é flexível, ele deixa de ser teto. Eu nunca vi teto flexível, Benhur. Até foge da semântica daí. Se fosse piso, beleza. Agora, teto não dá para flexibilizar. E sempre eu penso, a César o que é de César, né? Mas o ministro Flávio Dino tem pego umas buchas aí, porque o ministro está encarando essa questão das emendas. Tá. Não sei se você acompanhou essa questão de a presidente de partido indicar a prefeitura vai receber emenda. Ele cobrou, porque o Valdemar disse, acontece, ele cobrou dos 21 presidentes de partido que tem representação no Congresso Nacional que se posicione sobre isso. Até o próprio Valdemar já voltou atrás e falou, olha, eu não indico, é só sugiro, mas ele está enfrentando essa questão. Está enfrentando essa questão do penduricário, começou com ele, então é uma agenda duríssima, mexe com os pares dele. Eu já vi gente cuspindo marimbondo no fato do Flávio Dino, mas antes de se ressaltar a postura até aqui, a meu ver, muito republicano do ministro, até porque ele tem aceitado uma transição, ele não tem feito demagogia com isso, ele tem só colocado, olha, por causa da emenda, não é possível não ter plano de trabalho, não é possível não ter transparência, tem que saber quem que indicou, por que indicou, né? E me parece que é o único dos ministros, que vive do salário, que não tem uma outra renda. Todos os demais têm. Ou a esposa é advogada, ou tem um instituto, Gilmar Mendes, por exemplo, faz lá o Gilmar Palusa todo ano, o maior encontro de lobby da justiça brasileira do mundo, né? Porque ali é só para fazer lobby, né? Bancado pelo Banco Master, pelo BTG Pactual. Então, é o único que vive do salário. Para mim, é o melhor, foi a grata surpresa, um ministro que já foi da política, já foi governador, não tem nada no passado dele que o desabone como gestor público, chegar a essa cadeira. O que precisava de mais uns 3 desses aí. E ele, governador, senador e juiz, né? Ele foi o primeiro lugar. Tanto que as pessoas falam, o Dino ele tem o início da carreira dele é na área jurídica. Sim, foi em primeiro lugar no concurso, na Juiz Federal. É a pessoa certa no lugar certo.
Bora mudar de assunto? Vamos lá. Então vamos lá. Eita, isso aqui me pegou de surpresa, hein? Consórcio Guaicurus é vendido a grupo de Goiás. Prefeita cobra ônibus novo, ar-condicionado e reforma de terminais antes de eventual transição. Como é que é essa história aí, Edir? Pois é, pegou todo mundo de surpresa. Eu tive um contato até com o pessoal do consórcio, Benhur, agora à tarde. Né? Até alguns deles estão, olha, simplesmente não sabíamos. Né? Essa empresa PH Mobilidade, se não me falha a memória, é esse o nome do grupo de Goiás, já havia tentado adquirir o consórcio. HP Mobilidade. Né? Eu lembrei da impressora, da HP. Eles exploram o serviço de transporte público em Goiás, ali em Goiânia, e também no Distrito Federal. E eles haviam já feito uma proposta para o consórcio Guaicurus há um tempo, mas os sócios não acharam que a proposta era muito ruim, até então não tinha ocorrido a intervenção. Aí quando ocorre a intervenção, o preço que já era baixo, há meses baixou mais ainda, né? Porque você tem uma empresa da qual você não tem controle, sobre a qual você não tem controle. O caixa é a prefeitura que toca, né? Tem um prazo aí de 180 dias, passaram-se apenas 30 dias, então tem mais aí 5 meses de intervenção, e penso que nesse meio tempo que eles optaram, ó, vamos vender porque isso não vai dar bem no final, e como não vai dar mesmo. Agora, a grande dúvida, Benhur, essa é o seguinte, tá? Então vai entrar HP, e a prefeita está fazendo uma série de exigências. Eu quero ônibus com ar-condicionado, ônibus novos, né, confortável, tá, ok. Mas tem tarifa para pagar esse serviço? Essa é a grande pergunta. O consórcio Guaicurus, essa crise que acontece, vem aí há anos alertando o município, inclusive via de ofício, e também o Ministério Público e o Judiciário. Nós vamos entrar em colapso. Isso está tudo documentado, viu, Benhur? A CPI dos ônibus identificou esse desequilíbrio, inclusive, no contrato. As empresas foram à justiça com uma ação de produção antecipada de provas também para provar que havia desequilíbrio. A prefeitura faz uma intervenção. Era hora de a gente descobrir, de fato, pela própria prefeitura, se o contrato é ou não deficitário. Mas aí vem a compra das empresas, ok, vai meio que botar uma cortina de fumaça nessa situação. Agora, a gente vai saber se ela é deficitária ou não quando essa empresa assumir. Vai ser com a mesma tarifa? Duvido muito. Vai ter que ter reajuste? É provável. Mas aí, Edir, acho que é importante isso, e é a hora do parlamento, né? Porque, veja, você teve uma CPI do transporte público e parece que teve um bom resultado, né? Produziu, né? Eu achei plural a documentalmente composição. Foi perfeito. Acho que foi bem interessante. Entrevistei a vereadora Luísa, a vereadora Ana Portela, né? Quem presidiu foi o médico. O médico. Meu amigo, fugiu agora o nome dele também. Bom, daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco a gente lembra. Deve estar pensando na gente, mas só se esquece. Enfim, o fato teve a CPI, está tendo intervenção há 35 dias. Essa compra, então, acabou o ciclo do consórcio Guaicurus. É a hora do parlamento ir para cima, que essa nova empresa tem esses compromissos, né? Mas dentro, e você está chamando muita atenção nisso, de uma coisa realista, né? Sim. Nós temos que discutir as gratuidades, né, Edir? Me dói o coração falar isso, eu lutei a vida toda para que as pessoas... Mas nós temos que rediscutir, né? Quem vai ter acesso à gratuidade, quem financia a gratuidade, o conjunto da população, tem que discutir essa questão das linhas, e saber os corredores exclusivos, o que pode diminuir o custo para o empresário. Olha, eu sempre dou esse exemplo. Quando eu morava em São Paulo e foi a campanha da Luiz Erundina para a Prefeitura de São Paulo, lá no século passado, em 88, eleição para a prefeitura, a Erundina ganhou. E o discurso, né? O discurso de oposição, esquerda, as empresas de outro. Eu sempre falo, quando aquela geração ganhou o poder, você vai governar, você descobre o seguinte: o empresário, ele não se movimenta pelos seus belos olhos, né? O empresário quer lucro. Cabe ao poder público limitar esse lucro, determinar, mas tem NIC que não dá lucro, tem aumento do diesel, tem... Enfim, então eu acho que é uma maneira de a gente estar maduro. A crise foi tanto em Campo Grande, o serviço é tão precário que acho que as partes estão maduras para a gente avançar. Mas tem que avançar com realismo. Quanto é que é a tarifa real? Quem vai entrar de subsídio? Exato. Qual que é a transparência? Você vê, um dia como esse de hoje, né? Nós estamos nesse tal do veranico, né?
A temperatura está mais de 30 graus, né? Você Isso. imagina pegar um ônibus lotado no final da tarde, Insuportável, né? Insuportável. Lembrando o nome do vereador, o Dr. Lívio. Doutor Lívio. É, Manda um abraço, doutor Lívio. isso. Então, tudo se resume a isso. Nós temos 3 tarifas em Campo Grande. Nós temos uma tarifa pública, que é o que o usuário paga no dia a dia. Nós temos uma tarifa técnica, que é o que a prefeitura estabelece que seria o mínimo para o transporte sobreviver, ser rentável. E ela está em R$ 6,70. Só que você tem uma outra tarifa técnica que a prefeitura apurou há 2 anos, que ela já estava em quase R$ 9,00. Ou seja, há 2 anos já tinha uma tarifa técnica de 9, hoje eu pratico uma de 6,70 e a pública é de 5,95. Todas essas diferenças aí, ela gera aí um déficit financeiro muito grande. Então aí que é a minha dúvida, que é que eu quero saber. A prefeita está exigindo muito. Agora, a tarifa cobre essas exigências? O muito que eu falo é o mínimo para a população. Que é o ônibus confortável, com ar-condicionado, ok, esse é o mínimo. O muito que eu falo é não para depreciar a prefeita, mas em cima do que a tarifa oferece, pelo menos do que sempre vem alegando ao longo dos anos o consórcio Guaicuruza. Agora, podemos descobrir também que o consórcio vinha escamoteando a verdade e, olha, é rentável, eu estava te enganando. Tudo é possível? Não acredito nessa hipótese, porque ninguém ia deixar uma conta no banco de cheque especial estourada em R$ 20 milhões com juro, com uma taxa de 15%, né, da Selic. Da Selic. Selic, fora o que o banco cobra. Né? E para falar assim, não só para eu escamotear a verdade, para conseguir arrancar dinheiro do poder público. Não faz sentido. Tá certo. Vamos lá, então. Acho que é a nossa última matéria de hoje. Pesquisa aponta a liderança de Lula e coloca Caiado como principal ameaça ao segundo turno. Só para fazer um resumo aqui para você que está nos acompanhando, a pesquisa do Real Time, né? Big Real Data, Time, né? Big Data. Big Data, que diz o seguinte, né? O Lula está na frente no primeiro turno, né? Deixa eu dar o zoom certinho aqui agora. O Lula aparece na espontânea com 34, o Flávio com 26, o Renan Santos com 3, o Caiado com 2, Jair Michel Bolsonaro com 1. No estimulado, o Lula vai para 40, o Flávio 33, Renan 9, Caiado 7, Romeu Zema 2. E no segundo turno, o Lula ganha, né, do Flávio, está dentro do empate técnico, ganha do Zema. O Lula ganha do Flávio 45-42, que é empate técnico, contra o Zema 44-38 e Renan Santos 44-35. E o único adversário que aparece na frente do Lula empate técnico, é o Caiado 44-43. O que você acha dessa pesquisa? 43 é o Lula? 44 o Caiado, 43 o Lula. O Lula está atrás do Caiado. Atrás, numericamente, dessa Real Time Big Data. Olha, eu penso que deve ter algum problema nessa pesquisa. Por quê? Na espontânea, pelo que foi colocado, o Renan Santos aparece na 3ª colocação, né? E o Caiado na 4ª. Ora, se na espontânea eu lembrei do Renan Santos, aí no segundo turno eu vou esquecer do Renan. Não, eu falei errado lá, eu prefiro o Caiado. Isso é muito difícil acontecer, viu, Benhor? Geralmente o disco com os nomes te auxilia, com certeza, você lembrar. Talvez você tenha esquecido lá na espontânea. Mas se espontaneamente a maioria lembrou do Renan, eu acho pouco provável, né? E outra coisa, eu não vejo fato novo nenhum, nem no discurso do Caiado, nem, a não ser que foi porque ele vai ter o vício Kassab. Será que o Kassab agrega voto? Eu acho que não agrega voto algum, né? Pelo contrário, tanto ele quanto o Ciro Gomes, na condição de donos de partido, a tendência é piorar a situação. Ciro Nogueira, isso. Até acho que o Kassab está segurando essa vaga para alguém de vice. Ele assume, eu sou o candidato, que eu sou imexível. Se aparecer alguma coisa, der um problema, eu posso colocar aqui alguém, uma Michele, se der problema lá atrás, o Flávio não é mais candidato, eu tenho um espaço aqui. Então, tudo é provável quando se trata de Kassab. Agora, a pesquisa eu acho improvável. Eu queria comentar o seguinte. Primeiro, só para lembrar, o Renan Santos vai estar essa semana aqui na capital. Ele é do Missão, é aquele MBL, é um candidato de direita e é bem agressivo em relação ao Lula e em relação ao Flávio, né? Sim. Os candidatos de direita que mais bate no Flávio é ele. O outro ponto importante é que o Caiado tem uma rejeição menor que a do Flávio e do Lula. Agora, o que chama a atenção, e você vira e mexe levanta essa tese, é que essa candidatura do Flávio vira e mexe gera desconfiança, né? Você vê, o Flávio pontua bem, é competitivo, né? 20 e poucos % disparado, mas vira e mexe aparece, a gente falou agora há pouco do vídeo, essa história do próprio Kassab parece ter alguma informação, tipo assim, olha, se degringolar lá, a gente... Então, essa paira
essa suspeita sobre a viabilidade do Flávio. Tanto é que eu já vi gente dizendo, não, o Flávio pode desistir de disputar o Senado pelo Rio de Janeiro, que ele não pode ficar sem mandato. Enfim, pode ser só especulação de quem não quer o Flávio. Mas também o fato é o seguinte, se o Caiado quiser subir, ele vai ter que bater não só no Lula, mas também no Flávio. Ele tem que mostrar que ele é o melhor candidato da direita para derrotar o Lula. E nesse recorte, como estava na notícia, o Caiado não é a principal ameaça a Lula. Ele é o mais competitivo a se considerar essa pesquisa. Agora, entre ser competitivo e ameaçar, tem uma distância muito grande, né, Ben? É verdade. Vamos lá, então, eu achei que fosse não ter essa matéria ainda. Não, essa aí, interessante. O Coronel Davi pode concorrer a deputado federal para reforçar a chapa do PL. Só para te explicar, o Coronel Davi é deputado estadual, acho que é o segundo ou terceiro mandato, forte candidato à reeleição, mas agora tudo indica, eu conversei com o Coronel Davi, você andou conversando também, né? Ele vai sair para federal, por quê? Porque o PL percebeu que a chapa do PL enfraqueceu. O PL tem como pré-candidato os principais a deputada Mara Caseiro, a Luana Ruiz, o chamado gordinho de Bolsonaro, né? O deputado. Rodolfo Nogueira. O Polon, se não for candidato ao Senado, o Giroto, e teria como candidato o Neno Razuc, que está foragido da justiça, né? E o vereador Tavares, que também está com problema na justiça, né? Já tem viabilizado. Então, aí diz que o PL constatou que a chapa dificilmente faria 2, e aí estou colocaram o Coronel Davi esse convite. Eu achei ele empolgado, eu acho que ele vai assumir para ser federal. Mas queria até aproveitar e depois dar uma geral nas chapas, né, para a Câmara Federal, porque é importante, a deputada federal, ele é importante porque, né, ele vai, enfim, legislar o Brasil todo, aquela coisa toda, mas ele é importante para o partido, porque ele que determina o número que o recurso que o partido vai ter, né, do fundo eleitoral, do fundo partidário, é o deputado federal. Então, muitos partidos apostam nos deputados, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está falando muito de eleição para o Senado, que vai ser muito concorrida, mas para a Câmara Federal, que são 8 vagas, também é bem disputado, né, Edgar? Muito disputado, e em específico nesse caso aí do PL, da chapa do PL, é interessante, o Benhor, porque você está aí com 3 radicais correndo risco, a partir dessa entrada do Coronel Davi no processo, que é o Marcos Polon, o Rodolfo Nogueira, ambos daí da turma da bancada da 5ª série no Congresso, e a Luana Ruiz, que é pecuarista também, tem um quê de radicalismo aí do extremismo, né? E o Coronel Davi entra como um político de direita, mas do diálogo, né? Muito mais palatável, vamos dizer assim, e que conversa com todos os segmentos, inclusive com o segmento da esquerda. Né? Que é o que precisa também, essa radicalização aí. Nesse caso aqui, eu vou falar para você, bem, eu estou torcendo pela briga, né? Com relação a esses 3 nomes aí que agora começam a ficar incomodados, né? Mas enfim. Mas vamos fazer, desculpa te interromper. No PL, você acha que o PL faz 2 de 8? Penso que 2 ele tem os dois, o que você acha? Eu penso que a Mara e o Coronel Davi. Então vamos lá. Vamos agora, então, União Progressista. Vou só falar aqui para vocês de cabeça, União Progressista, os mais fortes. Você tem o... Vai falando aqui. Rose Modesto. Eu sou ruim de decorar. Não, mas vou olhar. União Progressista Rose Modesto, Geraldo Rezende, Dagoberto Nogueira e Luiz Ovando são os 4 mais fortes, né, dessa coligação. O Rachioca não está nessa coligação, né? Acho que. Não, o Rachioca está na Republicanos. Então, desses 4, até perdão, são 9 candidatos, nem todos a gente está com a lista aqui agora, mas acho que todo mundo concorda que são os 4 mais fortes no União Progressista. Tem a Helena Fernandes também, a radialista, que é candidata, mas sim, acho que todo mundo concorda. Eleição sempre tem surpresa, né? Tá aí a senadora Soraya Tronic para provar. Mas desses 4, você acha que essa federação faz quantos, Edir? Cara, eu não vou arriscar porque eu não sei o nome dos demais, o que eles agregam. Eu sou muito ruim para decorar nome de político. Falar, quem que tá na coligação tal. Agora você vê o que tá falando, eu tô anotando aqui. Não, mas você sabe o que eu acho, então eu vou te ajudar. Eu acho que essa federação aí tá com o mesmo peso do PL. Eu diria que eles fazem no mínimo 2 também. 2. Então vamos lá. 2 eu acho que é provável também, né? Eu já ouvi falar em 3, nas 2 coligações. Não, temos chance de fazer o terceiro. Então, mas vamos fazer a seguinte conta para facilitar. Então vamos lá. A gente acha que o PL faz 2, União Progressista faz 2. Aí eu não arriscaria. Acho que a Rose é favorita. Sim. A outra vaga, a disputa em condições Dagoberto, Geraldo e Luiz Ovando. Acho que mais 4 de 8. Eu acho que mais o Geraldo e o Dagoberto. O Ovando eu não estou vendo muita condição aí. Parece que ele deu uma
uma sumida. Mas eu estou pensando assim, como é Politicamente. deputado federal, os três são, né? Enfim, São, mas os vamos, três são. tem muita emenda. Vamos lá, então, agora, vamos pegar o PT. PT. O PT, os candidatos mais fortes do PT, Marquinhos Trade, que é do PV, mas está na coligação, e Camila Jara. Aí tem vereador Estila de Dourado, tem os candidatos. Ribeiro. A Luiz é estadual. 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 É verdade. Então, federal, o PT. Trade, Camila. Trade, Camila, os outros é o Estila de Dourados, tem outra. Acho que o PT faz né? Acho que alguém o PT fica tem fora tradição, aqui. tem muito voto de legenda, mas enfim, vamos colocar o PT 1. Então vamos lá. Na nossa visão, o PL faz 2, União Progressista faz 2, o PT faz 5. Tá faltando republicanos mais fortes. Beto Pereira, o Jaime Verruc, acho que o Rachoca está nessa coligação, a vereadora Isa, lá de Dourados, né? Isa Marcondes foi recordista de voto lá. Republicanos, Edir. Essa é a grande surpresa, a Isa Marcondes, viu? Eu tô ouvindo já muita gente falar aí que ela vai dar trabalho, é perigoso dificultar a vida aí do Beto, principalmente. Mas você acha que faz 1 ou 2? Eu acho que faz 2, cara. 2? Então 2. Tem chance de fazer 2. Então vamos lá. PL 2, União Progressista 2, PT 1, 5, mais 2, 7. Tá faltando uma vaga. Quem que é esse 1? PSDB. Quem tá lá? PSDB. Tem a vice-prefeita de Corumbá, a Bia. Cavassa, né? Cavassa. Tem o vereador Juari, o vereador Rocha. Eduardo Rocha? Não, Eduardo Rocha é estadual. Não, o médico. Viviane Luiza. A Viviane Luiza também. Né? Viviane Luiza é o médico, que é vereador, que é candidato a deputado federal. Daqui. Tem a casa... Rosa. O Vitor Rocha. Vitor Rocha. O vereador bem atuante, né? Cara, aqui eu arriscaria no professor Juari. Pelo que a gente conhece o trabalho dele. Né? Ele veio numa campanha forte na eleição passada, foi bem votado. Né? Agora tem aí a Viviane Luiza que desponta com uma grande surpresa, muita gente apostando nela. Eu tenho visto também, muita gente apostando nela, no Juari, Corumbá, não sei se tem outro candidato a federal, mas enfim, anota aí você, hein, hoje é dia 21 de julho, na nossa visão de 8 deputados, a gente acha que o PL faz 2, a União Progressista faz 2, o PT faz 1, Republicano faz 2 e... PSDB faz 1. O MDB acho que não faz nenhum. Não tem chance. Acho que não. O Troll MDB, a hegemonia do MDB foi... o famoso manda brasa, né, MDB. Né? Deve ter aí algumas cadeiras no Parlamento Estadual em função do André Putinelli, que deve puxar, não sei se vai ser o puxador de votos, mas vai agregar muita coisa. Mas vamos fazer o que a gente fez hoje com estadual. Vamos fazer com o estadual. Vamos trazer os nomes na próxima vez, fica mais fácil. Pegar. Tá bom por hoje, né, Di? Acho que tá bom. Tá bom, então eu queria agradecer a tua audiência, você está acompanhando com a gente aqui. Um abraço, até a próxima oportunidade com Ponto e Contraponto. Forte abraço a todos. Um abraço, Benhor. Um abraço.